pessoal, tudo bem? Cá estou eu, terminando de me recuperar de uma gripe que eu passei a semana inteira passada. Mas eu queria gravar esse vídeo pra vocês, que é mais um vídeo daquela série de 5 dicas, mas esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente dos outros, e eu vou explicar pra vocês por que eu tô fazendo esse vídeo. Então, na verdade já faz um tempo que eu tenho sentido cada vez mais forte que a internet ela tem sido muito tóxica pra mim, principalmente as redes sociais. E eu sei que eu não sou a única que sente isso, porque eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, já fiz um post enorme sobre isso no ano passado, e eu vi que muita gente se identificou com isso. E já faz um tempo também que eu tenho pensado sobre várias coisas e que acabam tornando essa nossa relação com a internet mais difícil. Então, uma das coisas que eu tenho percebido que acontece muito é o quanto as pessoas elas gostam de cagar regras na vida das outras. E antes que vocês comentem qualquer coisa sobre isso, eu queria esclarecer a diferença entre você ter uma discussão saudável sobre determinado assunto, em que todas as partes envolvidas elas estejam dispostas a discorrer sobre o assunto, a discutir de uma forma saudável e também dispostas a aprender alguma coisa umas com as outras. Isso também quer dizer que em determinados momentos a gente vai acabar mudando de opinião e aceitando que às vezes o que a outra pessoa tá dizendo faz mais sentido do que o que a gente acreditava. Então, eu acho que existe uma diferença dessa discussão saudável sobre as coisas e sobre a questão de você simplesmente cagar regras para as pessoas como se fosse mesmo uma forma mais fácil de resolver aquela questão, simplesmente vai lá, olha, é assim e não se fala mais sobre isso. Então, isso é uma questão bem perigosa, assim, que eu vejo em diversos aspectos da internet, seja em questões mais polêmicas, quanto em coisas mais próximas da gente, que estão relacionadas à arte. Então, para esclarecer para vocês aqui, eu já fiz muitos vídeos dando dicas pra vocês de técnica, em questão de mercado de trabalho, em questão de que carreira seguir, que curso fazer. Eu já dei muitas dicas e são praticamente conselhos meus pra vocês. Em nenhum momento eu tive a intenção de dizer uma verdade absoluta sobre nada. E eu sempre repito isso nos meus vídeos, que na verdade o que eu quero, na verdade a minha intenção é poder ajudar vocês de alguma forma. E eu só posso falar sobre coisas que eu já vivi, sobre experiências que eu já passei e também experiências de pessoas próximas a mim. Não tenho como saber qual seria a verdade ou qual seria a melhor opção para outras pessoas. Então, o que eu ofereço pra vocês é sempre um ponto de vista, uma possibilidade de uma coisa que foi possível pra mim, que pode ser possível pra vocês, mas também pode não ser. Que na verdade não existe um certo ou errado, não existe o caminho correto ou um único caminho pra seguir e a gente tem que trilhar o nosso próprio caminho. Então, antes que esse vídeo fique muito longo, vamos para as 5 dicas. Dica número 1. Nem tudo que está na internet é verdade. Eu sei que isso parece uma coisa muito óbvia, mas realmente nem tudo que está na internet é verdade, nem mesmo tudo que está nos portais, nos maiores portais de notícias, nem sempre são verdade, ou a verdade é um pouco distorcida. Então essa é uma questão pra gente sempre pensar antes da gente acreditar ou sair divulgando e sair falando um monte de coisa, ou até mesmo acreditar no que as pessoas estão falando sobre aquilo que elas estão vendo. Então é sempre bom lembrar que nem tudo que a gente vê na internet é uma verdade absoluta. O que nos leva à dica número 2. Pesquise mais a fundo as fontes da informação que você está lendo. Eu sei que esse parece também um ponto muito óbvio, mas eu vejo que muita gente acaba não pesquisando as fontes das informações e acabam divulgando para outras pessoas, e outras pessoas também vão acreditar que é verdade e vai virar um caos enorme de gente discutindo sobre uma coisa que, na verdade, nem era aquilo mesmo. Então, antes da gente começar a gerar esse ruído também, é sempre legal a gente buscar primeiro as fontes daquela informação e certificar de que ela é verdade antes da gente começar uma discussão sobre aquilo ou passar para as outras pessoas, porque eu vejo realmente isso acontecendo
eu acho que pelo menos 40 ou 50% do que eu vejo na minha timeline do Facebook são de informações que estão tiradas do contexto ou que não tem uma fonte confiável, enfim, sabe? Antes da gente fazer isso, vamos pesquisar fontes, por favor. Dica número 3. Não existe receita de bolo. Gente, quem me dera existisse uma receita pronta para dizer como se tornar alguma coisa, como fazer alguma coisa. Se existisse uma receita de como você virar um ilustrador ou como você começar a trabalhar com ilustração, gente, a minha vida estaria feita, teria sido muito diferente. Mas a questão é que, principalmente quando se trata de arte, de mercado de arte, principalmente na nossa área, não precisa nem ser de ilustração, mas tudo que tem a ver com criação e criatividade é uma questão muito subjetiva. Então não tem como a gente dizer que se você fizer tal curso, você com certeza vai ser uma pessoa muito bem sucedida na área, ou se você fizer tal coisa, tiver uma lista de coisas pra fazer, você fez todas essas coisas, ainda não é garantia de que você realmente vai conseguir aquilo, porque os valores são muito subjetivos, cada um tem uma trajetória, cada um tem uma história, cada um faz de um jeito, então não existem milhares de experiências diferentes da minha em relação à arte, e eu sei que cada um de vocês teve uma trajetória diferente de como de como vocês chegaram onde vocês estão. Então, gente, não existe receita de bolo. Eu tô falando isso em relação à arte, porém ela vale pra qualquer coisa na nossa vida. A gente pode seguir uma receitinha, a gente pode ir lá procurar como fazer tal coisa e mesmo assim pode ser que você não consiga. Então, por mais que a nossa tentação é que a gente busque uma receita de bolo, né, gente? Uma fórmula que seja de como fazer tal coisa na internet. Essas fórmulas, elas podem existir, mas eu garanto pra vocês que elas não são uma verdade absoluta. Elas vão funcionar pra algumas pessoas, mas podem não funcionar pra outras. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é pegar todas essas informações e filtrar essas informações e realmente ver o que é melhor pra gente, o que funcionou e o que não funcionou. O que nos leva à dica número 4. Se pergunte, isso funciona pra mim? Então é aquela coisa, né, gente? A gente vê um milhares de informações diferentes na internet. Então como que a gente vai saber o que realmente funciona pra gente? No final das contas, é uma questão mesmo da gente fazer esse filtro das informações que a gente recebe, aplicar algumas coisas, ver se funciona, e se não funcionou, gente, bola pra frente, bora pra próxima. Então, é aquela questão de vocês ouvirem uma coisa e, se for bom, vocês vão absorver essa informação pra vocês, porque funcionou, e se não for bom, a gente vai descartar. Eu acho que essa é a forma mais funcional, assim, digamos, porque às vezes a gente fica insistindo muito em uma coisa que não está dando frutos, que não está dando certo, e isso acaba... E a gente acaba perdendo muito tempo, muita energia com coisas que não funcionam, isso frustra demais a gente. Então é uma questão mesmo da gente buscar aquilo que seja mais apropriado e às vezes a gente recebe aquele tipo de informação que parece ser a informação mais verdadeira do universo, a gente vai lá, ela não dá certo e a gente acha que a culpa é nossa, quando na verdade não é bem assim. Dica número 5. Nada é impossível quando a mente não é pequena. E eu vou terminar esse vídeo falando a frase mais clichê que existe, porém eu acho que ela é muito importante pra gente e ela meio que resume todas as outras questões que eu disse antes, que, gente, realmente nada é impossível. Muita gente vai dizer pra você que você não é capaz, que você não nasceu pra isso, ou qualquer outra questão, e eu acho que eu sou uma prova de que nada é impossível se a gente tem força de vontade, se a gente tem perseverança, se a gente vai atrás das coisas. Eu acho que existe uma possibilidade muito maior de alguma coisa muito boa acontecer, da gente ser reconhecido pelo que a gente faz. Então, gente, vai existir gente de todo tipo, falando todo tipo de coisa pra vocês, que
vão querer te desanimar, vão te colocar pra baixo, mas quando a gente quer de verdade, quando a gente acredita muito numa coisa, eu acho que a possibilidade é muito maior de que essa coisa se concretize na nossa vida. E mesmo que no final das contas vocês desejem muito uma coisa e vocês acabem descobrindo que ela não era exatamente o que você queria, que não era pra você aquilo, tudo bem, porque o mais importante mesmo é que você tentou e que você foi atrás e você viu que não era aquilo. E isso é muito melhor do que você viver com uma frustração de você nunca ter tentado fazer aquilo, você nunca teve a oportunidade de ver se aquilo era pra você ou não. E às vezes a gente realmente chega nessa questão de a gente lutou tanto e no final das contas eu acho que não era pra gente, mas tudo bem, cara, nem tudo é pra sempre, sabe? Eu sempre levo isso pra minha vida, nem tudo é definitivo e nem tudo é pra sempre. Eu acho que isso torna as coisas um pouco mais leves pra gente. Então, toda vez que eu vejo aquela famosa cagação de regra, um monte de gente falando o que deve ou não ser feito, eu só me pergunto, gente, não é bem assim, sabe? Eu já contrariei um monte de gente que já falou um monte de coisa sobre mim. Eu fiz as coisas do jeito que eu queria, eu fiz as coisas do jeito que eu achava que deveria ser, e isso que era o mais importante pra mim, sabe? Então, o mais importante é que a gente faça coisas que sejam boas pra gente e que não necessariamente seja seguir aquela regra que as pessoas dizem que deve ser daquele jeito. Existem muitas maneiras de fazer as coisas. Bom, pessoal, o vídeo que eu fiz hoje, ele foi um pouco mais amplo, não tão voltado assim para as questões que a gente costuma falar aqui no canal, mas a gente pode aplicar essas dicas em diversos âmbitos na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nossa carreira, entre nossos amigos e familiares, enfim, dá pra aplicar em um monte de coisa. E eu quis mesmo fazer um vídeo amplo porque era uma coisa que me afetava, como eu já disse antes, em diversos aspectos da minha vida. Então, eu acho que é isso. Seria muito legal também se vocês colocassem aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês concordam com as minhas dicas ou não. Então, eu espero pelos comentários aí de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deem like, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau!